O primeiro local que eu fui na rua, que na verdade a gente fazia as quadras, né? Então onde eu teria que continuar o meu trabalho, tinha um salãozinho pequeno, uma barbearia ali, né? E eu digo, vou vender um purificador, né, pro cabeleireiro aí, pro barbeiro. Cheguei lá, o cara meio mal encarado, assim e tal. Falei pra ele que eu gostaria de falar com ele e tal. Ele disse, se tu aguardar um pouquinho, eu tenho 2 cortes de cabelo pra fazer e eu te atendo. E eu me animei, eu pensei, vai sair uma venda, né? Beleza, fiquei ali. Só que naquele mesmo tempo que eu estava aguardando, eu comecei a ver que o cara era bem devagar, trabalhava bem devagar mesmo, não falava quase nada com o cliente perguntava as coisas para ele, ele às vezes nem respondia, né? E eu comecei a pensar, essa profissão é interessante, né? Porque você não fica no sol, né? Você fica dentro de um local. E comecei a pensar, poxa, mas eu conversaria melhor com o cliente, eu bateria um papo melhor, né? Não ficaria tão quieto como esse cara aí. E aí foi passando o tempo, né? Ele foi cortar o outro cabelo, demorou bastante, né? Nos cortes. Também foi outra coisa que eu pensei, poxa vida, mas se eu tivesse cortando um cabelo, eu ia tentar fazer mais rápido. Porque provavelmente o cara tem compromisso. E aí realmente o cara que estava esperando, a gente via que ele tinha pressa, né? E o cara não terminava nunca. Então, terminando os cortes dele, surgiu uma ideia. Bom, conta a história, conta a ideia e aqui nasce Max Cabeleireiro. Então nesse momento aí eu esqueci que eu vendia purificador de água, né? Foi uma coisa até bem interessante, porque eu peguei e fiz como se fosse uma entrevista com o cara. Não lembro o nome do cara, né? Eu sei que é do bairro Pioneiro, foi em 99, né? Era um ano que o pessoal, todo mundo, a gente brincava até, inclusive na rua, o mundo vai acabar em 2000 e coisa e tal, né? Então ficou bem marcado aquilo ali. E eu perguntei pra ele, eu digo, quantos cortes de cabelo você faz por dia? Aí ele me disse, em torno de 10 cortes. E eu perguntei, e quanto tu cobra? R$7. R$7 é um valor alto naquela época, né? Porque o real há bem pouco tempo tinha saído o real, né? Eu fiz a conta, esse cara ganha R$70 por dia pra ficar num local parado, né? É isso aí que eu quero, eu pensei, né? É isso que eu quero. Aí já comecei a perguntar pra ele, mas o que tu fez pra te aprender? Aí ele disse, eu fiz um curso no Senac e tal, peguei todas as informações que eu precisava, botei a minha mochila nas costas, peguei um ônibus da Visat, lá no bairro Pioneiro, e fui pro centro. Na mesma hora? Na hora. Larguei tudo. Aí, eu fiquei pensando, o que eu vou fazer? Aí me lembrei, eu tenho que achar um Senac, né? Comprei um cartão, não sei se o pessoal que tem 40 anos sabe bem o que eu tô falando, um cartão telefônico, que é de orelhão, né? Unidades. Isso aí. Coloquei lá num orelhão, mas antes disso eu liguei pro eu acho que é 102, né? De informações para saber qual era o Senac mais próximo de Carlos Barbosa, porque eu sabia que Carlos Barbosa não tinha. E aí eles me falaram, o de Bento Gonçalves, aí eu peguei o número e liguei para lá. 2 semanas depois começaria um curso lá em Bento Gonçalves. E daí eu decidi, não, é isso que eu quero, é isso que eu vou fazer. Só que como o meu trabalho tinha que ficar a semana toda lá, então eu fiquei ali pensando um pouco, visitei tudo que era salão que tinha ali no centro de Caxias do Sul, já planejando como eu ia fazer meu salão, como é que eu ia fazer e tal, né? Esperei chegar à noite, quando os outros guri vieram para casa. E chegando lá, eu já disse pro primo do meu pai, né? O Rudimar, disse assim pra ele, olha, infelizmente não vou trabalhar mais, eu vou fazer outra coisa e tal. E ele disse, mas capaz, né? Porque eu vendia bem, né? Eu vendia muito bem, ele gostava. Só que tinha aqueles dias que não dava muita venda, né? E aí surgiu então a ideia de eu vir embora de volta para Carlos Barbosa para morar aqui, arrumar um trabalho que me desse a possibilidade de poder fazer o curso à noite, que era à noite o curso, né? Bom, e aí, que trabalho? Aonde vai trabalhar? Bom, a gente procurou, serviço tem bastante aqui em Carlos Barbosa, é um local que realmente não importa a tua profissão, que você vir para cá, se você quiser trabalhar, você consegue. E o que aconteceu? O problema era o horário, né? Conciliar o horário para mim fazer o curso e poder trabalhar. Então na primeira semana eu não consegui nada, na segunda semana tinha um cunhado meu que trabalhava com calçamento, hoje ele já não vive mais, né? Teve um AVC, né? Teve um problema de saúde e acabou falecendo, que era o Fernando Machado, e ele me convidou para trabalhar com ele. E nós fomos fazer, adivinha o quê? Calçamento de rua com paralelepípedo, né?
A gente fez algumas ruas aqui de Carlos Barbosa, eu ajudei a fazer. Carregava pó de brita, jogava pedra para eles, depois eu aprendi, inclusive, a fazer o calçamento, mas eu trabalhava de servente. Serviço pesado, judiado. Inclusive era bem difícil para mim fazer o curso, porque tinha que ficar agarrando grampinho, né, bico de pato, e o cara acostumado a agarrar pedra, vai pegar, caía tudo no chão, né? O pessoal ria muito de mim sobre isso, né? Bom, trabalha por quanto tempo aí com paralelepípedo, com com calçamento? Eu não lembro muito bem, mas acredito que uns 5, 6 meses, né? Daí depois teve um outro cunhado meu que foi assim, até hoje, eu agradeço muito ele, o José Zaro, esposa dele, a Silvana Machado, que era irmã desse outro jovem aí, me deram uma sugestão de trabalhar na transportadora Rápido Garibaldi, que tem até hoje, cresceu inclusive bastante, né? E eu fui trabalhar como ajudante de entregas, né? Coletas, entregas, a gente descarregava carregava carreta, né? Aqui em Garibaldi, e a gente fazia o trajeto de Caxias do Sul, né? A gente fazia as coletas de Caxias, e aí trabalhei por mais uns 4 meses lá, né? Até que consegui finalizar o meu curso. Inclusive, eu ia até Bento Gonçalves com um amigo de Salvador do Sul, que também tem um salão lá, o Norberto, né? O Beto, né? Que tinha um chevetinho e a gente ia de carona, eu dividia os gastos com ele, e nós fizemos junto, né? Ele é irmão de um cabeleireiro bem famoso aqui de Garibaldi também, né? E a gente fez uma parceria e foi pra lá, né? Bom, a partir daí então vai começando a se trabalhar. Trabalha para alguém, abre o próprio salão, que funciona. Bom, nesse momento que eu finalizei os cursos, né? Eu não sei bem o dia, mas vamos dizer que numa quinta-feira acabou o curso, recebi o diploma, eu já tinha montado o salão, já tinha com ele tudo montado, né? Era na esquina da rua Elisa Tramontina com o Alberto Pasqualini, do Luiz, né? A casa do Luiz, no porão dele, foi meu primeiro salão, inclusive tem fotos aí do primeiro salão. Eu fazia muitas promoções, inclusive tinha a promoção de uma bicicleta, cortava o cabelo e concorria a bicicleta. Eu acho que foi uns 4, 5 meses eu deixei a promoção para poder sortear a bicicleta, né? E inclusive esse menino, o menininho que eu não me lembro bem se ele tinha 5 ou 6 anos, por aí, que ganhou a bicicleta, é meu cliente até hoje. E há pouco tempo atrás, ele me falou que era o ganhador da bicicleta, eu nem conhecia mais ele, né? Então é uma história muito bonita, né? É muito legal. E a gente começou o salão, montou tudo ele, né? E na segunda-feira, então, eu ia abrir. Então eu ganhei o diploma tipo numa quinta, na segunda eu já ia abrir o salão, já tinha montado tudo certinho. E como eu fiz essa promoção, um dia o meu ex-sogro, né, o seu Vilmar Machado, trabalhava de guarda, né, no INSS, não sei se era de Farroupilha ou de Garibaldi, não lembro muito bem, porque ele trabalhou nos dois. Num domingo, não, na segunda-feira mesmo de manhã, às 6 e pouquinho, eu levantei para ir no banheiro, eu morava bem do lado da casa dele ali, e o banheiro era junto, né? Eu tava indo pro banheiro e ele chegando de casa, ele perguntou, tu vai abrir o salão hoje? Eu digo, sim. Aí ele, não, porque já tem uma fila lá. Eu digo, mas uma fila? Eu achei que ele tava brincando comigo, né? Ele disse, não, tem uma fila. Tem uma fila lá, na verdade o pessoal tem até costurando sapato lá. Porque, eu não sei se ainda tem, mas naquela época, de 2000 ali, foi quando eu abri, foi no dia 28 de março de 2000 que eu comecei a trabalhar, né? O pessoal fazia aquele sapatinho em casa, né? Fazia uma costura, né? Tinha gente na fila costurando e tomando chimarrão. Ele me contou, eu me apavorei, né? Não dormi mais, né? Eu ia dormir ainda, até mais bom, não dormi mais. Ansioso, suando, né? Suando frio. Quando eu cheguei lá, realmente tinha uma turma grande já. Até mesmo que o preço de cabelo era, se eu não me engano, era 2 ou 3 pila, né? Naquela primeira semana, eu acho que era R$2 o corte de cabelo, se eu não me engano. Era muito baixo. Então tinha muita gente, tinha aquela moda do corte do Ronaldinho, que era só rapar, né? Era corte rapado. Não é aquele do topete, era só rapado mesmo. Então muita gente foi e ali começou então o Max Fashion Cabeleireiro, que era Max Uber Salão de Beleza. Bom, acompanhamento da escola, com monitor, com professor, não deve ter sido fácil aí cortar o cabelo, os primeiros cortes de cabelo. Realmente os primeiros cortes foi bem difícil, mas eu tive assim uma oportunidade muito boa no Senac, porque lá a gente podia exercitar bastante. E sempre que o professor e a professora pediam, quem quer fazer um modelo? Eu levantava a mão. Porque eu imaginava o seguinte, é melhor eu errar aqui, que tem alguém que me ajuda a consertar, do que quando eu começar a trabalhar, né? E eu aprendi, inclusive, a trabalhar muito rápido.
o que é marca do salão até hoje, né? Rapidez, qualidade e bom preço, né? Rapidez porque as pessoas têm pressa. Aqui é uma cidade de pessoas que trabalham, pessoas que querem realmente fazer a diferença, então você não pode perder o tempo delas. Por isso a gente cuida muito dessa questão. A minha equipe hoje, uma equipe grande, nós temos uma equipe que são treinadas exatamente para ser rápidas e com qualidade, porque as pessoas gostam disso, né? Então não foi fácil, a gente passou por muitas dificuldades, errei muito, aprendi muito trabalhando, né? Então eu sempre digo para os colegas que trabalham comigo, começam comigo, muita gente já começou comigo, né, nesses 20 anos aí. E eu digo o seguinte, ó, vocês estão pegando uma oportunidade única, que é trabalhar com quem já entende do assunto, porque você começar sozinho é muito difícil. Bom, lá do porão do Max Huber, sai dali e vai para onde? A gente passou por vários locais, inclusive nem tenho as fotos de todos os locais, tá? Mas saindo dali, tem um amigo meu, que é muito amigo meu, parceiro até hoje, que é o Paulo, mora na Ponte Seca. Ele começou a vir lá no meu salão e me incentivar a sair dali. Ele via em mim alguém que poderia crescer um pouco mais. E eu muito medroso, né? Fazia 1 ano e meio que eu estava com o salão ainda, não queria e tal, e ele me propôs a sociedade. Ele que veio de Porto Alegre, de uma barbearia, que ele trabalhava em Porto Alegre, e ele disse, não, Max, vamos pro centro e tal, e eu com medo. E aí ele disse, vamos fazer uma sociedade. Como eu não conhecia ninguém, né, não tinha como eu alugar, por causa dessa questão de fiador e tal, né, e ele disse, não, eu entro com fiador, tu entra com o material que tu já tem, né, e a gente começa a trabalhar. E aí, depois de uma boa conversa, a gente fez essa parceria, e a gente foi pra frente do Baratos, né, tinha o Taquimed embaixo, e em cima, numa salinha em cima ali, nós tínhamos o salão do beleza. Saindo dali eu fui para uma galeria, porque a gente ficou pouco tempo junto ali, não deu muito certo a sociedade, ele ficou ali com o salão, fui para outro local. E aí na galeria também foi bem complicado, foi um erro meu, né, de ter ido para a galeria, um local fechado, não tinha acesso. Depois eu desci para a rua 13 de maio, esse eu já tenho foto, né. Aí fiz promoções, inclusive a gente dava vários prêmios para as pessoas, eu vendia CDs lá, né, comecei a diversificar. Foi quando eu então fiquei um bom tempo ali. Depois subi uma rua para cima na Assis Brasil, que é o outro salão onde tinha o antigo Móveis Neis. Ali ainda fiz muita coisa errada ali no sentido de negócios, né? A gente quando é novo, a gente tem esse problema. Agradeço muito ao seu Neis aí por ter nos acolhido lá. Ele também não estava numa situação muito boa na época e mesmo assim nos ajudou muito, né? Então eu tenho muito a agradecer a toda a família Neis ali que nos ajudou e nos suportou, né? Nós naquela situação muitas vezes não tinha dinheiro para pagar o aluguel, né? Foi uma fase muito difícil. Depois dali eu estava praticamente falido porque eu havia investido nos negócios aí tipo, né? Essas pirâmides que tem por aí, né? Achava que ia dar certo e acabou não dando, tive que pagar a conta, né? E a gente acabou dando muita atenção para essas coisas e acabei deixando meus clientes de lado. E numa última tentativa eu mudei dali da Assis Brasil, né, que é em frente à antiga Bebidas Chiqueleiro ali, né, que hoje tá em outro local, e fui lá pro bairro Vila Nova, próximo aonde eu tinha iniciado o salão há muitos anos atrás. Eu fui para a esquina do Sareto, né, ali a gente fez um carnaval ali, tipo, pintamos a parede, fizemos um telhadinho de capim e bambu, foi um negócio bem legal até, mas a gente ficou pouco tempo ali porque realmente a clientela estava difícil e eu não dou culpa nenhuma da clientela, o pessoal gostava do meu trabalho, a questão é que por muitas vezes eles vinham até o meu salão e eu não estava, e eu acabei perdendo a clientela por isso. E aí surgiu a ideia de eu ir embora de volta para Camaquã, fiquei um tempo lá, depois voltei, e quando eu voltei então aí sim, aí Deus abriu as portas e aí é uma história para outro dia. Bom, chegamos em Carlos Barbosa, partiu então a recuperar o salão, recuperar toda a confiança, a fixar mesmo o Max Fashion Cabeleireiros. Bom, aí eu tenho um agradecimento muito especial também para uma outra pessoa aqui em Barbosa que me ajudou muito nessa época, que foi o Nestor Ian. Ele tem até hoje ali na Rua Elisa Tramontina, bem próximo onde eu tive meu primeiro salão, eu quis voltar às origens, né? Deve dar uns 30, 40 metros da onde foi meu primeiro salão. Foi onde eu voltei com o salão. Então eu coloquei na salinha próximo do armazém que eles tinham. E ele me alugou lá em cima a cobertura que era para ser a sala de festas dele, para a gente morar. A gente fez improvisado ali as divisão, né? E aí então nós tinha sala e cozinha e um quarto. E nós morava ali, né?
E o interessante, e aí agora vocês vão começar a entender um pouco mais, porque eu falei numa outra história, né? Que nós não tinha cama, porque nós perdemos a cama, né? Quebrou tudo, né? Na mudança, estragou, não teve jeito nenhum. Então nós colocamos um papelão e nós largávamos o colchão em cima. E seguidamente nós tínhamos que tirar o papelão porque dava umidade embaixo do colchão, né? E a gente ficou ali por muito tempo assim. Mas chegou um período, porque como a gente teve que recomeçar tudo de novo, que a gente já não conseguia pagar o aluguel. O aluguel, se eu não me engano, ele me fazia um preço muito acessível. Mas eu acho que dava uns 600, 700 reais o total, né? Entre a salinha de baixo e em cima. E a gente estava conseguindo atirar em torno de 400, 500 reais por mês no salão. Então a minha esposa foi trabalhar na Galvanotec para poder ter uma renda extra. E eu tentei trabalhar com vendas em um horário e salão no outro, mas não deu certo. E aí um dia, essa parte é muito importante, um dia eu sentei naquele colchão, a minha esposa ainda não tinha ido trabalhar na Galvanotec. Nós sentamos ali e eu disse, amor, nós temos que falar com Deus, porque nós já temos com 2, 3 meses de aluguel atrasado. Tá apertando de novo. Tá apertando de novo. E aí o seu Nestor lá e a sua esposa, né, foram muito queridos com nós, né? Inclusive um dos secadores que eu tinha de cabelo, eu dei na conta para a mulher do seu Nestor, né? Para diminuir a conta. Pensei em pintar a casa dele. Eu queria fazer alguma coisa, mas não tinha saída. Mas aí um dia, sentado lá no colchão, e aí eu falei para minha esposa, digo, nós temos que falar com Deus. Deus sempre nos ajudou, Ele nunca nos deixou faltar nada. O que nós vamos fazer? Não tinha noção nenhuma de o que fazer. E aí comecei a conversar como eu estou conversando contigo aqui, né? E eu falei para Deus, Deus, eu preciso que o Senhor me ajude, eu não sei mais o que fazer. A gente estava totalmente desanimado, fazia acho uns 3 a 4 meses que a gente tinha voltado e nós não tinha conseguido engrenar. Porque aquela rua, a Elisa Tramontina, ela é uma rua que não tem muito movimento, quase nada. Todo mundo passava pela Alberto Pasqualini. Então era um local que não era muito acessível para ter um salão, né? Mas a gente estava ali, era o único lugar que a gente tinha que fazer alguma coisa. E o meu corte era R$7 nessa época, né? 7 ou 8, uma coisa assim. E aí conversando com Deus naquele momento eu disse assim, Deus, eu vou fazer a minha parte. E eu sei que o Senhor vai fazer a sua. Eu sempre fui fiel nos dízimos, nas ofertas, né? Mas eu quero fazer um pacto contigo. E ninguém me pediu nada. Isso foi uma coisa pessoal, eu quis fazer. Não foi a minha igreja, não foi meu pastor, não foi ninguém. Eu quis fazer. E aí eu disse para Deus, olha Deus, vamos fazer o seguinte, ó. Eu vou baixar o meu corte de R$8, agora me lembro bem, era R$8, de R$8 para R$5. Só que é o seguinte, e eu exigi dele, né? Eu digo, eu quero que o Senhor me ajude a eu pagar minhas contas, né? Então assim, ó, se o Senhor conseguia fazer com que eu ganhe R$400 por semana, eu não ganhava nem no mês às vezes, né? Se o Senhor me ajudar a ganhar R$400 por semana, além do dízimo e da oferta, eu vou dar mais 1% de oferta. E aí eu fiz várias propostas, não fiz só essa. Eu fiz de valores maiores e aí aumentava a porcentagem que eu daria de oferta. E aí até aí tudo bem, porque Deus ele não te responde na hora, né? Tu não sabe o que ele está pensando, né? Mas eu, para mim, tava resolvido, já tinha feito um negócio com ele, né? Só que aí eu comecei a pensar, mas como é que eu vou fazer a promoção? Não tinha dinheiro. Então eu fui até uma gráfica de uma pessoa muito especial aqui de Carlos Barbosa e falei, olha, eu não tenho dinheiro para pagar, mas tu sabe que eu pago, que é anos que eu faço contigo e sempre paguei. Tem como eu fazer tantos mil panfletos, acho que foi 6 mil panfletos a gente fez, e te pagar depois, aí tipo 2, 3 semanas depois? Ele disse, sim, não tem problema nenhum. E fizemos. Já no primeiro domingo a gente pegou os sobrinhos tudo, né? Eu, a minha esposa, a Ivânia, e a gente foi casa por casa em Carlos Barbosa, entregando panfleto. Isso a gente fez por 6, 7 anos seguidos. Não foi só aquele ano, a gente continuou fazendo. Eu acredito que muitas pessoas aqui em Carlos Barbosa me conhecem porque eu já tive na casa delas, né? Alguns a gente entregou pessoalmente, outros a gente colocou nas caixinhas de correio, mas foi pessoalmente, eu não pagava ninguém para ir, a gente ia fazer esse trabalho. E aí o resultado, a primeira semana de trabalho deu R$600. Nós levava um mês para ganhar 400. E na primeira semana Deus nos deu R$600.
Na segunda foi aumentando, terceira foi aumentando. E Deus foi abrindo portas. Depois surgiu a oportunidade de eu ir lá para o Balbinote, onde eu fiquei a maior parte do tempo, e foi onde realmente eu cresci muito, foi ali no Balbinote. E depois hoje a gente veio aqui para o centro, e aí Deus comanda tudo, né? Mas uma pessoa que ganhava o que ganhava, e hoje poder dizer assim, olha, nós estamos com 7 funcionários trabalhando para a gente, é uma bênção de Deus. E então eu digo assim, ó, se você quer um sócio, faça a sociedade com Deus. Ele te dá 100%. Você precisa apenas dar parte dele, né? Muitas vezes a gente diz, mas eu tenho que dar um dízimo. Não, você está devolvendo. Porque Deus te deu saúde, Deus te deu as pessoas. Eu me pergunto às vezes para mim, Wagner, quem é que manda as pessoas lá no meu salão? Porque não tem como eu ir ali na rua e pegar o camarada e dizer, vem aqui cortar o cabelo. A pessoa sente o desejo de ir lá. De alguma forma ele vai lá, gostou do trabalho, tudo bem que tem uma parte que a gente faz, mas a maior parte é Deus que faz. Então eu digo assim, ó, se você quer um sócio bom, faça a sociedade com Deus.